Então, olha só, primeira questão da prova era dada uma equação, né, posição do objeto em qualquer instante de tempo em relação ao observador inercial, e eram solicitadas aí uma, duas, três, quatro coisas, né? Distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos, velocidade média entre os instantes 4 e 18 segundos também, depois velocidade instantânea e aceleração entre os instantes 8 e 15 segundos. Então, vamos à solução aí dessa primeira questão. Então, exercício 1 da prova era dado posição do objeto em qualquer t igual a 5 mais 3t mais 12t ao quadrado. Tá? A gente identifica que é um movimento em uma dimensão, porque eu preciso só da coordenada x, e que devido a ter o maior termo no tempo, tem um expoente quadrático, isso significa que é um movimento retilíneo com aceleração constante, ou seja, um MRUV, movimento com aceleração constante. Olhando para a equação fornecida e pensando na função geral, né, que dá x0 mais v0t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, a gente identifica termo a termo que a posição inicial x0 é o termo independente, que aparece aqui 5. A velocidade inicial é o termo que multiplica o tempo linear. E 12 é metade da aceleração, já que o termo que multiplica o t quadrado é 1/2 de a. Então, as informações básicas, x0, 5 metros, v0, 3 metros por segundo, e metade da aceleração igual a 12, logo a aceleração igual a 24 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente pode começar a resolver aí os itens de A a D. Tá? No item A, é solicitada a distância entre 4 e 18 segundos. Para fazer isso, eu preciso da posição do objeto, onde ele estava quando o cronômetro estava marcando 4 segundos, e onde estava o objeto com o cronômetro marcando 18 segundos. Tá? Então, bastava substituir o instante de tempo pelo t aqui na função x de t. Então, ficava 5 mais 3 vezes 4, mais 12 vezes 4 ao quadrado, e aqui 5 mais 3 vezes 18, mais 12 vezes 18 ao quadrado. Né? Dá para fazer isso direto da calculadora, ou poderia fazer por partes também. Vou fazer aqui direto na calculadora. Então, 5 mais 3 vezes 4, mais 12 vezes 4 ao quadrado. 209 metros era a posição do objeto, então, em 4 segundos. E depois, 5 mais 3 vezes 18, mais 12 vezes 18 ao quadrado. 3.947 metros. O deslocamento entre esses dois instantes, né, a distância percorrida entre 4 e 18 segundos, é então a posição que o objeto atingiu, 3.947, menos a posição em que ele estava no início do intervalo, e isso dava 3.738 metros. Tá? Então, era a resposta da letra A. Na letra B,
foi pedido a... Oxi, ficou coisa aqui, peraí, deixa eu apagar. Deixa eu apagar essa parte aqui da lousa para não ficar confuso. Tá. Na sequência, o que era solicitada? A velocidade média nesse mesmo intervalo, né, entre 4 e 18 segundos. Velocidade média, lembrando que velocidade média entre 4 segundos e 18 segundos nada mais é que o espaço percorrido no intervalo, portanto, o x de 18 segundos, menos a posição em 4 segundos, a gente já tem esse valor do numerador, dividido pelo próprio intervalo, então 18 menos 4, tá? O numerador, a gente já sabe que vai dar 3.738 metros. O denominador, 14 segundos. E aí, fazendo a conta, né, dividindo esse numerador por 14, nós temos uma velocidade média altíssima de 267 metros por segundo. Aqui já era a resposta, então, da letra B. Letra C, era solicitada a velocidade instantânea. A gente sabe que a velocidade em qualquer instante para um MRUV é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Portanto, neste caso, 3 mais 24t. Então, a velocidade instantânea em 9 segundos. 3 mais 24 vezes 9, o que dá uma velocidade de 219 metros por segundo. Resposta da letra C. E a letra D era a mais imediata de todas, né? Quem fez o cálculo da aceleração média, tudo bem, mas aqui bastava observar que, como o movimento tem aceleração constante, a aceleração em qualquer instante é igual à aceleração média para qualquer intervalo também, e é de 24 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então está aqui, letra A, letra B, letra C e letra D, valia 0,25 pontos cada uma, totalizando 1 ponto na questão. Tá? Alguma dúvida com relação à primeira questão? Vamos então. Professor, Sim? essa questão não tinha alternativa D, né? Só tinha A, B, C. Não, tinha D, sim. Tinha sim, ABCD. Você não botou a D, Zé? Não coloquei a D. Tá bom. Segunda questão. Essa sim, a segunda questão. Acho que você confundiu, cara. A segunda é que só tinha ABC. Tá? Segunda questão era uma partícula lançada a partir da origem de um sistema de coordenadas com a velocidade de 30 metros por segundo, formando 45 graus com a superfície horizontal. É aquele clássico, né, do lançamento terra a terra, o objeto chega, finaliza o movimento voltando à Terra, porém a uma distância r, né, uma distância linha reta em relação ao ponto de lançamento. E aí, também que foi solicitado, era o clássico desse tipo de exercício, altura máxima na trajetória, tempo de voo e alcance do projétil. Tá? Então, aí, lembrando que é um movimento terra a terra,
Portanto, o objeto foi lançado com 30 metros por segundo, formando 45 graus com a horizontal. O movimento é tal que o objeto sobe, para de subir e depois desce e cai. A distância R é a distância linear entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada, tá? E aí, colocando o observador inercial aqui na origem do sistema de coordenadas, né, a gente tem as equações do movimento, aquelas 4 equações já que a gente estudou. O que a gente pode calcular aqui de partida é a velocidade V0x, que é a velocidade vezes o cosseno do ângulo de lançamento, e a velocidade, né, o componente horizontal da velocidade, que é o V0, seno do ângulo de lançamento. No caso de 45 graus, ambos, né, seno e cosseno são iguais, então a gente fica com 30 raiz de 2 sobre 2, aqui e aqui, que nos dá aí 15 raiz de 2 metros por segundo de V0x, e também 15 raiz de 2 metros por segundo em V0y. Como é que ficam as equações deste movimento? Posição, x, posição inicial, que é 0, mais V0x, que é o 15 raiz de 2, vezes o tempo. Coordenada y, posição inicial, 0, velocidade inicial, y, 15 raiz de 2, vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. Velocidade y em qualquer instante, velocidade inicial y, 15 raiz de 2, menos 10, né, gravidade, vezes o tempo. E por último, velocidade y ao quadrado igual a velocidade inicial, 15 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10, né, da gravidade, vezes y, já que y0 foi dado como zero no enunciado. Então, temos aí as 4 equações do movimento, do exercício 2, e com isso a gente pode responder as perguntas A, B e C. Tá? Letra A, era solicitado a altura máxima, lembrando que a altura máxima, né, y do tempo de subida, né, é igual a h, e isso corresponde ao instante em que a velocidade do movimento, coordenada y, componente y da velocidade, vai a 0, que é quando o objeto para de subir lá no ponto mais alto da trajetória, né? Senão ele continuaria subindo até zerar essa velocidade. E aí o jeito mais fácil de chegar nesse resultado é por meio da equação de Torricelli, considerando então que Vy vai a 0, V0y ao quadrado vai dar 225 vezes 2, né? 15 ao quadrado, 225, raiz de 2 ao quadrado, 2, menos 20 vezes a altura máxima. Então, 20 vezes a altura máxima é igual a 450, logo a altura máxima é igual a 450 dividido por 20, que dá 22,25 metros. Letra A, altura máxima da trajetória. Tá? Para calcular o tempo de voo, o jeito mais econômico, mais rápido e direto, num movimento terra-terra, é saber que a velocidade y final é igual a menos a velocidade y inicial, porque componente y para cima, e ele sobe, depois recupera essa velocidade, mas no sentido oposto, tá?
Se eu aplico isso na equação da velocidade, eu tenho que Vy final é igual a 15 raiz de 2 menos 10 vezes o tempo de voo. E aí, quem é o Vy final? Ele é o menos 15, nesse caso, raiz de 2. 15 raiz de 2, menos 10 vezes o tempo de voo. Então, menos 10 vezes... Sim? Ah, você não estava ouvindo, não. Essa 450 dividido por 20 não dá 22,5? No meu também deu isso, claro. 22,5, não 22,25. Tem razão. Aqui. É 45, né? Então, 22,5 metros aqui, ok. Tá. Continuando aqui, então, menos 10 tempo de voo vai ser igual a menos 15 raiz de 2 com menos 15 raiz de 2. Logo, o tempo de voo vai ser igual a 30 raiz de 2 dividido por 10. E aí poderia deixar o resultado como 3 raiz de 2 segundos ou fazer o cálculo, né? Tanto faz, poderia deixar também a resposta como aproximadamente 4,2, 4,24, 4,2 segundos, tá? Tanto faz quem deu a resposta com o 3 raiz de 2 ou o 4,2 ou 4,24, todas elas foram consideradas como corretas, tá? E aí a última questão, tendo a velocidade, o tempo de voo, ela fica bem imediata, né? Para a gente calcular a letra C, a gente sabe que o alcance é igual à posição no tempo de voo, ou seja, o alcance é igual a 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo. E aí vem a diferença, né? Quem usou 4.2 tem uma conta fragmentada, e quem usou o... Aqui tá errado, não é 15 raiz de 3, é 15 raiz de 2. Ah, eu escrevi errado. Tá certo aqui em cima. Tá parecendo até segunda-feira. Então, voltando aqui, ó. 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo. Então, 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo. 3 raiz de 2 segundos. Então, isso dá 45, né? Do 15 vezes 3, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Dava, então, 90 metros. Quem fez o cálculo usando os valores diretos da calculadora, com aproximação, deu 89, alguma coisa. As duas respostas foram consideradas corretas, tá? Então, tá aí letra A, B e C da questão número 2, tá? Letra A, letra B e letra C. Claro, tem várias maneiras diferentes de fazer a letra B, que é a que tinha maior diversidade aí de possíveis resultados, todos eles foram considerados corretos, tá? É uma questão realmente de escolha, né? Alguma dúvida na solução da número 2? Então vamos à terceira questão. A terceira questão: o objeto é lançado verticalmente para cima, né? Não tem aí o ângulo. O ângulo, na verdade, é 90 graus, né? O lançamento do objeto é de vertical. E, portanto, não tem coordenada x, né? A coordenada x permanece constante igual a zero ao longo de todo o movimento. A gente trabalha só com a coordenada y. O objeto é lançado de um ponto 10 metros acima da Terra, né? Então, o objeto é lançado para cima, sobe, sobe até parar, depois ele cai em direção à Terra, passa
pelo ponto de lançamento, mas desce até o solo. Então, como é que fica aí esse movimento? Como é que seria o desenho desse movimento? Questão número 3. A gente tem aqui a Terra, o objeto inicialmente num ponto 10 metros acima do solo. Ele é lançado para cima com uma velocidade que não é fornecida. Perdão, se eu estivesse em sala de aula agora, seria todo mundo correndo, né? O objeto sobe, sobe até parar. O negócio é feio, meu. O cara espirra, não ficava ninguém perto. O pessoal fala saúde com um megafone à distância. O objeto vai atingir a velocidade de 0 metros por segundo. Em que instante? 4 segundos após o lançamento. A partir disso, ele para de subir, inicia o movimento de queda, passa pelo ponto de lançamento e vai finalizar o movimento lá ao tocar o solo VY final. Tá? O observador inercial, como a gente está sempre posicionando ele na superfície da Terra, né, no zero, ele está observando o movimento a partir daqui, tá, desse ponto. Então, como é que ficam as equações de movimento? A gente sabe, nesse caso, que a coordenada y é igual à coordenada inicial, 10, mais a velocidade inicial, que ela é desconhecida vezes o tempo, menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Que a velocidade y em qualquer instante é igual à velocidade inicial, por enquanto desconhecida, menos gravidade vezes tempo, e que Vy² é igual ao V0y² menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial 10. Tá? Com o dado de que o tempo de subida é de 4 segundos, fica bem fácil chegar na velocidade inicial. Por quê? A partir daqui, a gente sabe o seguinte: essa velocidade vai ser zero quando esse tempo for de 4 segundos. Então, ó, velocidade zero igual a velocidade inicial menos 10 vezes 4. Logo, V0y é igual a 40 metros por segundo. Tá? Então, esse tempo de subida fornecido aí, ele é uma maneira um pouquinho diferente de fornecer a velocidade inicial, né, a velocidade de lançamento. Com isso, as equações do movimento, elas ficam de um jeito mais amigável, que a gente já está habituado. Fica assim, né? Coordenada y igual a 10 mais 40t menos 5t ao quadrado. Vy para qualquer instante, 40 menos 10t. E Vy ao quadrado igual a 40 ao quadrado, né? 1.600, menos 20 vezes y menos 10. E aí a gente pode começar a responder os itens A, B e C a partir destas equações. Tá? Item A, altura máxima. A altura máxima corresponde à velocidade zero. Nós teríamos aqui algumas maneiras diferentes, porque como a gente tem o tempo de subida, eu poderia calcular a altura máxima a partir daqui, bastando substituir t por 4, ou daqui, como a gente está mais habituado. Né? Tanto faz, o resultado não muda. Se a gente coloca a velocidade zero, 40 ao quadrado dá 1.600, menos 20 vezes a altura máxima menos 10. Mudando isso aqui de lado. 20 h menos 10 igual a 1.600. Logo, o h menos 10
1.600 dividido por 20, que vai dar 80, né? Então, a altura máxima é igual a 80 metros, que foi o que ele subiu, mais 10 de altura inicial, né, de posição inicial. Chegamos, então, a uma altura máxima de 90 metros, tá? Resposta aí da letra A. Quem fez por aqui, chegava no mesmo resultado, né? 40 vezes 4 dá 160, menos 5 vezes 4 ao quadrado dá menos 80, então 160 menos 80, 80, mais 10, 90, tá? Não tinha nenhuma diferença. Inclusive, acho que o cálculo tem a mesma complexidade, tá? Letra B, o módulo da velocidade com que o objeto foi lançado, a gente já respondeu isso, respondeu aqui em cima. Tá? Então, o objeto foi lançado com 40 metros por segundo, foi a primeira coisa que a gente fez para conseguir escrever as equações. E a letra C, que apareceu como BB ali, por um erro de digitação, a letra C pergunta o módulo da velocidade do objeto quando ele chega aqui embaixo da velocidade final, tá? Isso poderia ser obtido direto da equação de Torricelli, simplesmente fazendo y igual a zero, né? Que é a velocidade do objeto para, ou melhor, por daqui, né? A velocidade do objeto para a coordenada y igual a zero. Então, vy final ao quadrado é igual a 1.600 menos 20 vezes menos 10. Logo, 1.600 mais 200, portanto, 1.800. Então, a velocidade y final, mais ou menos raiz de 1.800, que vai ser igual a 40, aproximadamente 42,4. Aqui o detalhe era o sinal negativo, né? Indicando que a velocidade aponta aí para baixo. Então, letra A, B e C. A velocidade final do objeto é maior que a inicial, em módulo, porque ele desce 10 metros além do ponto de lançamento. Tá? Letra A e B valiam... todas aqui valiam meio ponto cada uma. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Podemos passar para o número 4. Sim. Eu agora falo, podemos passar o número 4, porque uma vez alguém reclamou que eu disse podemos passar para o quarto. Realmente é um cuidado de linguagem. A pessoa não gostou do que eu disse. Então vamos para número 4. Aqui a gente volta a um projétil com componente velocidade, componente x e y. Só que agora 60 metros por segundo com 30 graus. E aí as solicitações são as mesmas, na altura máxima, tempo de voo e alcance do projétil. Tá? Continua sendo um movimento. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Não, foi só um bom dia, ok. Luiz Eduardo, você disse que não tinha recebido a devolutiva, chegou agora? Exercício número 4. A gente volta para o caso do lançamento terra a terra, só que agora com um ângulo maior, um ângulo menor, 30 graus. O que mudou foi a velocidade, lançamento com 60 metros por segundo. O que vai acontecer? O objeto vai ser lançado, vai
subir, atingir o ponto mais alto da trajetória e voltar à Terra a uma distância r do lançamento. E aqui no meio da trajetória, como é um movimento Terra-Terra, ele atinge a altura máxima. Continuamos, como sempre, com o nosso observador inercial localizado aqui. Então, todo o movimento é descrito em relação a esse cara. Então, velocidade de lançamento, 60 metros por segundo. Ângulo de lançamento, ângulo baixo de 30 graus. Temos, então, que o V0x é igual a 60 cosseno de 30 graus, que o V0y é igual a seno de 30 graus, ou seja, 60 raiz de 3 sobre 2, 60 vezes 1/2. Então, temos 30 raiz de 3 metros por segundo em V0x e 30 metros por segundo em V0y. Tá? As equações deste movimento ficam do seguinte jeito. X de t igual a x0 e y0 são 0. V0x, 30 raiz de 3 vezes o tempo. Coordenada y, y0 é 0, V0y, 30t, menos 10 sobre 2, 5t quadrado. Vy de t igual a V0y, 30, menos 10 vezes o tempo, e a equação de Torricelli, Vy ao quadrado, igual a V0y ao quadrado, então 30 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, coordenada y, já que o y0 é 0. Então, as 4 equações do movimento, para este movimento, estão escritas, e com elas a gente pode chegar aí nos resultados solicitados. Tá? Letra A, altura máxima. Lembrando que a altura máxima corresponde a Vy0. Então, quando a velocidade y for 0, temos aqui 30 ao quadrado menos 20h. Logo, 20 vezes h é igual a 900. H, portanto, igual a 900 dividido por 20, ou ainda h igual a 45 metros, era a resposta da letra A. Letra B. Tempo de voo. Tá? Para calcular o tempo de voo, nós teríamos aí duas alternativas, ou calcular o tempo que o objeto demora para chegar na coordenada y igual a 0, ou, que seria por aqui, ou o tempo que o objeto demora para que a velocidade final dele, y, seja igual à velocidade inicial com o sinal trocado. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Tá? Então, nós teríamos aqui o objeto cai com menos 30 de Vy, saiu com 30 de Vy, e aí 10 vezes tempo de voo. Então, 10 tempo de voo é igual a 30 mais 30, logo tempo de voo igual a 60 dividido por 10, igual a 6 segundos. Tá? Eita, não fiz esse desenho não, ele que inventou isso. Tá? Igual a 6 segundos. Calcular o alcance a partir daí é moleza, mamão com açúcar, né? Basta pegar esse resultado aí do tempo de voo e calcular o alcance assim. O alcance é igual a 30 raiz de 3 vezes o tempo de voo. Então, o alcance é igual a 30 raiz de 3 vezes 6.
Teve gente que deixou 180 raiz de 3 metros, ok. E a maioria optou por fazer o cálculo. Então, 180 vezes a raiz de 3 deu aí 311,8 metros. Alguns colocaram 312, nenhum problema. Todas as respostas foram consideradas corretas. Tá? Então, 45 metros, 6 segundos, 311,8. Vou salvar isso aqui para disponibilizar para vocês. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Professor, aquela parte lá de calcular o 60 metros por segundo vezes o ângulo, nessa parte, na hora de fazer na calculadora, precisa estar em radiano? Não, né? Não pode, né? Se Não tiver em pode. radiano, você teria que fazer a transformação do ângulo de grau para radiano. Ah, tá bom, entendi. Porque na Tá? primeira desse tipo aí, eu acho que eu me confundi nessa parte. Eu posso falar um pouco sobre isso. Deixa eu só salvar aqui e eu já explico o que que seria grau e radiano. Pera lá. 13, hoje é dia 13, né? Seguinte, existem duas maneiras diferentes, tá, de estabelecer um ângulo. Na verdade, a gente pode dar um passo atrás antes de explicar isso e pensar o seguinte: o que que é um ângulo? Alguém sabe? Nada, né? Deixa eu tentar desenhar uma circunferência. Agora que eu quero que ele desenhe uma circunferência, o infeliz não faz. Agora ele fez. Olha só. Eu tenho aqui uma circunferência, tá? O centro dela está por aqui. Eu tenho aqui uma abertura que eu coloquei em azul, isso deveria ser uma linha reta. E eu tenho aqui uma outra abertura em verde, também deveria ser uma linha reta. Esse ângulo aqui, essa abertura em verde, ela é maior do que a azul. Então eu preciso de algum número que me diga o quanto, que uma é maior que a outra, tá? O que eu observo em qualquer uma dessas aberturas, assim, fazendo uma ampliação dela, é o seguinte: se eu traço um comprimento com o meu compasso aqui, aqui, são os arcos possíveis, né? Eu posso ter aqui N arcos, ó, comprimento S1, comprimento S2, comprimento S3, S4, S5. E se eu meço o raio, né, associado a esse arco, R1, R2, R3, R4, R5, eu observo o seguinte: a razão S1 sobre R1, ela é igual a S2 sobre R2, que é igual a S3 sobre R3, que é igual a todas as outras, inclusive S5 sobre R5, tá? Então, a razão entre o arco e o raio é o que nós chamamos de ângulo, tá? E aí, para dar números a essa razão, existem duas técnicas. Numa delas, eu considero que uma volta completa numa circunferência corresponde a 360, mas isso é simplesmente um número que a gente estabelece, tá? 360 graus. E aí todo o restante, ele vem por fração disso. Tá? Se ele é um terço, um quarto, por exemplo, um quarto disso, que seria dividir a circunferência assim em quatro, né? Um quarto de 360 dá 90. Por isso que a gente diz que essa abertura aqui é de 90 graus, tá? Mas isso é só proporção. Uma outra técnica usada para fazer essas proporções é usando o π, tá? E aí, nesse segundo caso, nessa segunda forma, a gente diz o seguinte, ó.
Uma volta completa corresponde a 2π. Ou seja, existe uma correspondência entre 360 graus daqui e 2π. Meia volta, né, sair daqui e vir para cá, corresponde a π. Então, existe uma correspondência entre o π e os 180 graus. Um quarto de volta, π sobre 2, corresponde a 90 graus, tá? Então, quando você vai trabalhar com a calculadora em graus, você vai inserir valores assim, tá? Quando você for trabalhar em radianos, você vai inserir assim, tá? Os valores de seno, cosseno e tangente não mudam. Mas se você fizer a confusão de estar com a calculadora em radiano e inserir o valor em grau, vai dar um erro enorme. Então, muito cuidado se a calculadora está com o setup dela, com a configuração dela, para trabalhar em radianos ou para trabalhar em graus. Por exemplo, teste rápido. Cosseno de 0 graus é igual a mais 1. Tá? Cosseno de 180 graus, acho que é mais fácil esse aqui. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Tá? O seno de 90 graus é igual a mais 1. O seno de π sobre 2 também é igual a mais 1, porque é a mesma coisa. Se você colocar seno de 90 graus e der uma resposta diferente de mais 1, é porque a sua calculadora está com a configuração em radiano, ou em Gradstein, que é outra forma de fazer também. Tá? Então, cuidado com isso. O valor de seno, cosseno, tangente não muda se você está trabalhando em graus ou em radiano, desde que você opere corretamente, tá? Ficou clara essa questão agora do grau e radiano, gente? Sim, professor. Tá. Tendo aí as soluções da prova, eu peço que vocês deem uma olhada na minha correção, vejam se tem algum erro de correção ou se tem alguma dúvida, e aí eu vou atendendo um por um. Deixa eu só tirar uma chamada de vocês. Sim? É assim, esse π ao quadrado aqui que o senhor colocou aqui, π sobre 2 quer dizer, É. ele é meio π? Ele é meio aqui no Meio círculo aí? pi, sim, isso. É sair daqui e vir para cá, que corresponde a 180 graus. Perdão, π sobre 2, né? Ele é Isso. daqui até aqui, ele é um quarto de círculo, corresponde a 90 graus. Ah, Tá? Então, uma volta completa, 2π, desculpa, meia volta, π, então, ó, π mais π, 2π, ou 180 mais 180, 360. Então, ó, π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, ou 90 mais 90 mais 90 mais 90. Você só não pode misturar as duas coisas. sim. Por exemplo, o Excel, quando a gente faz o cálculo usando o Excel, tem que trabalhar com radiano. O Excel não trabalha com grau. Ah, Tem muita gente boa que faz o cálculo lá. O Excel tem seno, cosseno, tangente? Tem as funções prontas, mas você precisa trabalhar com os valores em radianos lá. Tá? A conversão, ela é simples, tá? De grau para radiano. Basta você fazer por regra de 3, ó. Por exemplo, você pega aqui que π, tá? Π corresponde a 180, tá? Então, a quanto corresponde um ângulo x qualquer, tá? Então, esse ângulo em radiano, ele vai ser igual a x vezes π dividido por 180. Então, por exemplo,
Quanto corresponde, sei lá, 60 graus, tá? Tá? Então, 60 graus vai corresponder ao quê? 60 graus corresponde a 60 vezes π dividido por 180, ou seja, corresponde a π sobre 3. Tá? Aí lá no Excel, como é que a gente coloca isso? No Excel tem que ser escrito assim, π, abre parênteses, fecha parênteses, dividido por 3. Tá? Isso aqui ele entende que é o π, 3,14, etc, etc, que é uma dízima periódica infinita, né? Que é uma dízima infinita, nem periódica é, tá? Boa, entendeu. Então, ó, Obrigado, João. se você pega, por exemplo, deixa eu pegar aqui, abrir um Excel aqui, ó. Abrir uma planilha nova. Quando você faz o cálculo para pegar seno, cosseno e tangente aqui, vamos supor que aqui está o ângulo, né? O ângulo em graus, tá? Se eu quero calcular seno e cosseno dele, ele insiste sempre em trocar o sem para sem com... Tá. Se eu quiser calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo, tá? Eu não posso fazer direto. Porque, ó, se eu coloco aqui, vou colocar alguns valores, por exemplo, 10, 20, 30, 45, 60, 90, só para a gente ter como exemplo, tá? Eu preciso converter isso para radiano. Se eu colocar direto, ele não vai funcionar. Olha só. Vou pegar um conhecido, 45, 90 graus, tá? Se eu coloco aqui que isso é o seno de 90, que a gente sabe que é 1, olha o número que ele deu. Não deu 1, tá? Agora eu vou fazer a conversão. Eu vou colocar aqui o ângulo em radiano. Vou usar ele, tá? Como eu disse a vocês, ó, a conversão é feita assim, né? X vezes π dividido por 180. Então, eu vou dizer que o ângulo é igual a um número que foi colocado aqui, multiplicado pelo π, dividido por 180. Tá? Então, esse seria o valor em radiano para todos eles. Deixa eu puxar aqui. E agora o seno vai ficar correto. Ó. Ao invés de trabalhar com A7, eu vou dizer para ele trabalhar com o radiano. Olha lá, foi para 1, viu? Tá? Eu ajustei todos eles. Mesma coisa o cosseno. Se eu coloco aqui agora qual o valor do cosseno, mas calculado a partir do valor convertido, né? Opa, fiz uma besteira aqui. Fiz a soma, né? Tem que ser um cosseno deste valor, aí ele vai para o que a gente, né, tem aí na calculadora. E a mesma coisa tangente, né? Acho que aqui para ele tangente é TG, eu acho. Não, é TAN mesmo. É tan do valor ângulo em radiano. E aí a gente tem o valor correto também para 30, 45, 60. Claro que ele faz uma aproximação, né? É o Excel. A gente pode pedir aqui para ele trabalhar com apenas 2 dígitos, que é o que a gente costuma fazer. O que aconteceu aqui? Ah, porque esse daqui é infinito, né? 90 graus é infinito, ele não consegue calcular, porque é divisão por zero. Tá? Não existe a tangente de 90 graus, é um número indefinido. Então, ó, tem aqui os valores, tá? De seno, cosseno e tangente. Você vê que aí voltou a ter
Precisa colocar mais um. O que eu fiz? Ele está aproximando tudo para zero. Tá certo. Então, os valores de seno, cosseno e tangente, tá? Considerando aí o ângulo. Então, cuidado com essa conversão entre graus e radianos, tá? Boa, professor. Obrigado, hein? Nada. Pessoal, deem uma olhada aí na correção, enquanto eu faço a chamada de vocês, para ver se alguém ficou com dúvida. Lembrando que a prova vale 5 pontos, os outros 5 pontos vêm lá das atividades que vocês entregaram. Ô, professor, Sim? ontem eu tive que me ausentar, não participar da aula. O senhor deu um trabalho para fazer, é isso? Isso, tem uma atividade. Mas eu deixei ela aberta até o final de semana. Eu só preciso depois ver o que aconteceu que algumas pessoas não conseguiram postar, né? Mas o senhor chegou a explicar ela? Eu expliquei o assunto, mas não corrigi. Sim. Pretendo Depois eu vou corrigir assistir a hoje. gravação. Não sei se vai dar tempo, já são. Acho que dá, sim. Vamos ver quantos que vocês têm de dúvida aí. Tá? Professor, Sim? às 9 horas hoje a Deise vai conversar com a gente. Não entendi, desculpa. Às 9 horas hoje a Deise vai conversar com a gente. Ah, tá. 7. Então a gente tem pouco tempo, não vai dar tempo de corrigir a lista de vetores, não. Eu vou só ver o que está acontecendo com a lista para ver a correção. Deixa eu fazer só a chamada aqui. Seu José, Mas é com todos vocês ou só com o representante da sala que a Deise vai conversar? Bom, pelo menos postou que vai falar com todo mundo. Ah, então é reunião geral, tá bom. Fala, Pessoal, Daniel. o Dylan, ele desapareceu, não entregou prova. Vocês têm alguma notícia desse rapaz? Dylan dos Santos Cassimiro. o senhor não tem não. A gente não sabe. Tá. Luan Lucas. Seu José, eu ia perguntar se ia ter algum link para entrar para falar com ela ou ela vai entrar aqui no. Pelo que eu tô sabendo, ela vai entrar aqui no Teams. Ah, tá. Então não tem link nenhum não, né? Não. Firmeza. Mas será que ela vai usar essa aula? Ela deve ter marcado outra, não? Rafaela, você viu a mensagem que eu te mandei? Antes da aula, o senhor fala? Antes de Isso, começar a aula? Sim, eu vi. isso. Está E disponível ainda para fiz você, um. tá? Então, eu já, Você já já mandou? enviei, só, Tá só bom. que eu esqueci do 4. Mas não está aberta ainda? Não, eu já enviei, mas na verdade eu não tinha nem feito a 4 porque eu não tinha visto quando Tá, eu fui pegar o que eu falei pro senhor que eu precisava, daí eu não vi a 4. Mas tá bom. tá bom, então. Mas eu vejo lá. Obrigada, Tua viu? devolutiva vai depois, então, tá? Professor, Tá bom, obrigada. Oi, Zé. desculpa, eu falei a data errada. É dia 15/4. Não é hoje, não. Ah, não é Hoje é hoje? 3. Não. Então tá bom. Então acho que dá tempo Vamos ver se alguém tem dúvida. Se ninguém tiver dúvida na correção da prova, a gente vai para a correção desse exercício. Deixa eu só ver o que aconteceu com ele aqui. Ô, Daniel, Fala, meu garoto.
Não é hoje, não. A reunião é dia 15, tá? Ah, foi Ô, mesmo. seu José, hoje sim. É hoje? É, postou aqui até no grupo com a Daisy. Mas eu acho que é dia 15 mesmo que eu vi aqui, hein? Não, Eu porque tava vendo aqui no grupo. eu falei que no dia 15 a gente tinha prova com a Daisy. Daí ela Ah, mudou. ah, Coloquei. tá. Então é hoje, professor. Hoje mesmo. É hoje, tá? Olha nas conversas de ontem. Que daí vai estar um link que a Daisy postou. Ah, então tem que entrar com aquele link lá, é isso? Isso. Pessoal, então é o seguinte, quem tiver dúvida pode esclarecer com relação à correção da prova, quem não tiver pode dar um intervalinho para conversar com a Deise. Eu não vou me meter a fazer em 10 minutos a solução da lista de vetores, senão vou deixar vocês loucos aqui com a correção, tá? Vou ficar aqui só para atender quem tiver dúvida na correção da prova e vou tentar resolver, que eu não consigo achar a lista que eu passei ontem para vocês. No meu Forms, vou ter que procurar por aqui. Ok? Então vamos lá. Quem tem dúvida, quem se eu esqueci de corrigir alguma coisa ou se a correção não está. O professor, na prova, eu só tava com dúvida na primeira questão, que seria o 12t ao quadrado. Porque eu coloquei o 12 ao quadrado. Ah, Aí não. deu 140 e Eu pouco. vi, eu vi. Mas olha, como era a primeira, como foi a primeira prova, eu fui bem, como dizer, amigável aí na correção, viu? Não peguei pesado, não.